Boa noite, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao jeito, esta casa de muita paz, muita luz, casa de esclarecimento, de estudo, de caridade. Muito boa noite também a quem nos acompanha remotamente por meio das redes sociais do GEIF. Antes de iniciarmos a palestra, vamos aos informes da casa para melhor conhecimento daqueles e aquelas que aqui se encontram presentes e de todos que também nos acompanham virtualmente. O GEIF realiza atividades abertas ao público todas as quartas-feiras, no horário das 20 às 21, com as reuniões doutrinárias, onde são realizadas palestras públicas sobre os evangelhos do Cristo e à luz da doutrina dos Espíritos. No mesmo horário, também há o trabalho da evangelização infanto-juvenil, onde as crianças ficam em uma sala anexa participando do processo da evangelização, enquanto os pais, as mães, ficam aqui no salão assistindo à palestra. E aos sábados é realizado um trabalho complementar a este que se realiza na quarta-feira, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. É um momento de aprofundamento acerca da doutrina e momento bastante oportuno para quem tem maior interesse em conhecer a doutrina, em tirar suas dúvidas, ter os esclarecimentos necessários acerca da doutrina e a visão espiritual sobre diversos temas. Em especial aquilo que se está estudando no momento, que é o Livro dos Espíritos, no primeiro momento, e no segundo momento, o Livro dos Médiuns. E também temos aí no hall de entrada a Livraria Estrela, onde está aí acessível a todos que têm interesse, um preço de custo bastante baixo, para quem tiver interesse, as obras básicas da doutrina, como também romances, diversas obras da literatura espírita. E também agora está sendo vendido aí no hall de entrada para arrecadar fundos para esta instituição, que necessita, inclusive, regularizar a sua situação jurídica. Estamos aí com algumas campanhas, rifas que já foram colocadas à venda e também no hall de entrada aí a venda de tortas e geleias ao valor simbólico de R$5. Então, quem puder adquirir, vale muito a pena. Realizados esses informes, então a partir de agora vamos acalmar nossos pensamentos, serenar nossas mentes e vibrar positivamente para a iniciação dos trabalhos desta noite. Portanto, a partir de agora, nosso irmão Amaro realizará a prece de abertura. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos a esta casa que sempre nos recebe de braços abertos, com muito amor e muito carinho, em especial para aqueles que nos visitam nesta noite. Muita paz a todos. Vou diminuir aqui a luz para iniciar nossa prece. Neste momento tão especial, que temos o privilégio de falar com Deus, eu convido você, meu irmão, e você, minha irmã, a ficar em silêncio por alguns instantes. Fechemos nossos olhos, levemos nossos pensamentos e sentimentos a Deus e juntos vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Senhor Mestre Jesus, lançai vossas mãos dadivosas sobre todos os doentes que estão internados nos hospitais, nas clínicas, sofrendo dores e desesperados. Nós te pedimos, Senhor, que ajuda, protege, Senhor, esse povo que às vezes está em casa se recuperando de cirurgia, suas famílias sofrendo. Nós apelamos para ti, em especial para nossa irmã Bárbara e nosso irmão Luiz, eles que se recuperam de cirurgia. Faz, Senhor, que a dor passe e eles tenham fé e esperança nos seus corações de dias melhores. Também nós te pedimos, Senhor, pelo povo rio-grandense que sofre com as chuvas, com as enchentes, com o frio, fome, protegei, Senhor, e ajuda para eles perder os seus entes queridos, que eles tenham força, coragem e fé para que possam vencer essa batalha. Rogamos aqui também, Senhor, pelo nosso palestrante da noite, que vai ser o nosso irmão Alcioli, que vai falar sobre um tema muito importante: vivência das leis morais. Que ele seja inspirado a passar a mensagem desta noite da melhor forma possível, que possamos sair daqui mais sábios da palavra de Jesus. E por fim, Senhor, nós queremos te agradecer pela doutrina espírita, que nos faz reviver o seu Evangelho, pela a paz e a esperança de dias melhores. Pai, assim nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre, que assim seja. Vamos convidar o nosso irmão Alcioli a fazer a mensagem desta noite. Prezados amigos e irmãos, uma boa noite. Que a paz interior e a harmonia dos bons conceitos possa trazer luz e boas reflexões em mais uma noite no estudo da doutrina dos espíritos ou a doutrina dos imortais, que nos dá a condição de compreender a vida presente e estabelecer os parâmetros de superação e aprendizado para a conquista também da vida futura. A busca de hoje, ela nos leva a refletir o real sentido de nossos ideais e os conceitos necessários para que tenhamos uma vida produtiva, uma vida amparada em conceitos que nos reportam a conquista do ser interior, preparando-nos para a grande viagem, que é sair da busca exterior, para construir a realidade nova de conceitos que nos projetem para uma realidade futura mais pacífica, harmônica e construtiva. Então existe no Livro dos Espíritos, o primeiro livro da construção, da codificação de Kardec, eminente construtor dos ideais do Espiritismo, no livro terceiro, que versa sobre as leis morais. Nesse capítulo há uma abordagem muito rica diante daquilo que consideramos de relevante importância para que entendamos de fato o porquê que estamos aqui
e o que poderemos conquistar como grande patrimônio para a riqueza e essa construção interior. É sabido que muito mais facilmente conseguimos enxergar e buscar os valores ou a moeda que cabe no bolso, mas esquecemos que, segundo Jesus, o principal tesouro ele é guardado no coração. Então, nas minhas leituras recentes, eu discutia com um amigo filósofo que havia uma conceituação platônica no passado, que ele conceituava diferentes perfis que marcavam, segundo o entendimento dele, o sábio filósofo, para conceituar os homens da época. Então ele pensava que numa sociedade bem dividida, ele estudava que havia alguns perfis que ele dividia como homem de ouro, homem de prata, homem de bronze, e eu não coloquei ali, que é os homens de barro. Então ele citava que os homens de barro eram todos aqueles seres comuns que trabalhavam nas suas lidas mais simples, agricultores, faxineiros, serventes, que lutavam pela sobrevivência pessoal, com pouco conhecimento, habilidades limitadas. Então era o povaréu comum. Então eram indivíduos de barro, que tinham as suas funções, mas limitadas pelo conhecimento e pelas habilidades limitadas. Os homens de bronze ele conceituava como aqueles agricultores, comerciantes, construtores da indústria civil, construção civil, e que já tinham algumas habilidades, que tinham a sua função dentro do Estado e realizava conforme as suas habilidades e as suas capacitações. Havia uma outra classe que ele considerava os homens de prata, geralmente aqueles indivíduos mais disciplinados, com temperamento forte, e que geralmente eram muito bem apropriados nas lides que correlacionavam o exercício da guerra, das batalhas, a guarda e o serviço militar. Estes eram homens de prata e geralmente tinham essas características de disciplina, de justiça, de equilíbrio, de abrir mão de alguns conceitos e valores íntimos para servir a guarda do Estado ou da sociedade constituída. No entanto, havia uma classe que ele colocava como de mais alto valor, que eram os homens de ouro. Conceituava ele que eram os homens que agiam com racionalidade, que dominavam o exercício do pensamento, da inteligência, e era preparado para os cargos de liderança e de gestão política. Assim ele conceituava, de uma maneira breve, mas muito objetiva, alguns cargos e perfis de alguns seres e como ele conceituava. Então, o que observamos? Os homens de ouro, ou pessoas dotadas de habilidades políticas, eram aqueles que se destacavam pela liderança, pelo poder de comando, pela influência, pela prestação de serviço. Indivíduos que tinham a capacidade de abrir mão dos interesses pessoais para focar nos interesses coletivos, abraçando altos cargos e responsabilidades para o desempenho das tarefas que poderiam levar bem-estar a um grande número de pessoas. Mesmo que isso não viesse a ocorrer de fato, o grande pensador conceituava estes cargos como desafiadores e que somente as personalidades dotadas de fibra, da capacidade de pensar no coletivo
no Estado, ou seja, na sociedade, deveriam ter esse caráter iluminado, abrir mão daquilo que seria os próprios interesses para abraçar como ideal de realização e de construção o interesse coletivo. Então ele classificava indivíduos precisam possuir essas características para abraçar o desempenho destes ideais. Então ele já tinha com o município. Naturalmente, observamos que a pessoa que abraça esse comportamento tende a pensar mais coletivamente e menos individualmente. É fácil? Não. Requer desafios. Realmente, para esse pessoal utilizar dessa criatividade, desse recurso, aí chega perto. Não, ele sofre há muito tempo, quer trabalhar, não pode, está aleijado, faz o que é possível, ajuda Jesus. Então, ele diz, o que queres? Eu, está aí, eu estou aleijado. Bom, se tens fé e acreditam em mim e no Pai que me permitiu fazer aquilo que me é concedido, Natanael, levanta-te, anda-te. E o pessoal um olhava pelo outro. E o cabo se balançou, bora homem, levanta-te. E ele se balança com as perninhas fininhas, de muito tempo sem poder andar. Ampara-se, dá os 2 passos e diz, muito obrigado, Deus seja louvado. Tua fé e a fé de teus amigos te curou. Vá, não cometas mais os desvios do percurso em relação ao crescimento e à vida eterna do Pai. Então Natanael recupera a saúde, o equilíbrio e volta para a vida. Mas ele sabia que aquele homem não bastava para ele tão somente a cura do corpo. Que não adianta você pegar um remendo novo em tecido velho. Quando você remenda, aquele tecido volta a rasgar e o prejuízo vai se tornando cada vez maior e compromete a peça, que é a roupa ou a calça. Então ele diz, olha, segue, mas cuidado. Busca evitar os erros e equívocos. É o que cita nas escrituras ali. Vá, não peques mais. Então Jesus exalta a importância da fé. Fé própria. Eu acredito, eu sei que é possível, eu sei que tu podes. Mas é preciso também que cada um possa realizar na sua vida boas escolhas. O exercício do livre-arbítrio, e que também é uma das características do homem de bem, do homem virtuoso que quer construir um edifício novo, mesmo que o coração seja velho. Então, dentro desse contexto, mais uma orientação. Cuida, faz boas escolhas, evita o mal, ora ao Pai, para que não caias na tentação de serem tu atraídos para os velhos hábitos que remontam de muito tempo. Então ele dava esses toques e os apóstolos observavam, filtravam aquelas informações porque eram deveras importantes. Então às vezes nós desejamos a cura para as doenças do corpo que é perecível, roupa velha, né? Tem um tempo de validade. Mas se nos for dado essa questão, o que mais importa? A cura do corpo físico ou a cura dos males morais? O que é perene e o que é passageiro? Se o corpo tem uma forma e um prazo de validade, claro, a gente precisa cuidar do corpo e do espírito. Mas o que é relevante? O que é mais durável? Hein, Luísa? A essência, ela sobrevive. O corpo sutil, a essência que habita este corpo. Não adianta curar o corpo e esquecer dos cuidados do espírito. Então, os valores morais
Isto dá brilho à nossa essência, constrói a beleza interior. Então precisamos, às vezes, da intuição, da prece, da disciplina, para que a mente, ou a essência, o espírito, seja o mestre do corpo. Porque se o contrário ocorrer, significa que o cavalo é que vai conduzir a viagem, e não o cavaleiro ou a Amazônia. Então, quem conduz o cavalo é o cavaleiro, o mestre de nossas escolhas e de nossas ações é a mente. Então, precisamos disciplinar a mente para que possamos realizar boas escolhas. O corpo é aquele menino birrento que pede, que grita, que esperneia. Eu quero comer, eu quero um carro novo, eu quero uma roupa nova, eu quero lanchar, eu quero sorvete, eu quero gordura, eu quero farra. São as necessidades físicas. Se não desenvolvermos a disciplina austera na busca do essencial, nos perdemos pelas conquistas que são parciais, temporárias, de menor valia. O que vale mais? O corpo ou o espírito? Todos têm a sua importância. Não devemos cuidar do corpo? Sim. Dieta, exercício, um bom sono, alimentação moderada, balanceada. Tudo isso ajuda para a saúde do corpo físico. Mas existe um velho ditado, uma citação do Cristo, e às vezes eu me lembro dela. Nem só de pão vive o homem. Então, precisamos de quê para uma boa vida? Nos alimentarmos do pão. Diga mais. Precisamos de além do pão para sobreviver. Precisamos do quê? Vivemos sem água? Não, água. Vivemos sem respirar? Ar. Mas existe o quarto elemento que é muito importante. Vivemos sem sentimento? Nós nos alimentamos de sentimentos. Sentimentos são construídos à base de energia mental e de vibrações que perpassam a região do cardíaco. Então precisamos sim nos alimentar de sentimentos. Precisamos tirar de nós os sentimentos de raiva, de ressentimento, de rancor e de remorso. Só que esse lixo você não tira assim mudando daqui para ali. É preciso estudo, é preciso esforço, é preciso submeter a mente para que ela discipline os desejos do corpo. Tudo na medida do necessário, mas que nos ajuda a construir a beleza das emoções, das boas escolhas e o bom uso do nosso livre-arbítrio. Sentir boas emoções. Viver compartilhando as vitórias dos outros. E ajudar um pouco que seja quem precisa. Quando aprendemos a disciplina do bem viver, então nos preocupamos mais com o que comemos e com o que falamos. Com o que pensamos e com o que escolhemos. Viver bem requer disciplina, autoencontro, viagem ao mundo interior. Então, quanto tempo Jesus passou aqui, nos passando as suas orientações, que ele chamou de Boa Nova, o Evangelho em hebraico. É o conjunto de ensinos e boas práticas para a construção de um homem novo. O homem de ouro e de Platão, o homem de bem
do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu vou me reportar a uma questão muito interessante, a 617 do Livro dos Espíritos. Que diz essa questão? Livro terceiro das leis morais. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? Perguntam os espíritos. Kardec aos espíritos. Todas as leis da natureza são leis divinas. Porque Deus, ou seja, a suprema força e sabedoria, é o autor de todas as coisas. Olhe bem, o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as da alma e as pratica. O sábio, claro, estuda as leis da matéria. Mas o homem de bem, que tem uma sabedoria profunda, ele estuda as leis da alma. Quais são as leis da alma? As leis morais. O aprendizado, a vivência e a prática da caridade, da bondade, da justiça, da disciplina, da coragem, da paciência, da arte de ouvir, do exercício de compartilhar. Todas essas leis morais constroem virtudes que adornam o homem de bem. E aí ele pergunta, Kardec, é dado ao homem se aprofundar em ambas, as leis da matéria e da alma? Sim, mas uma só existência não é suficiente, porque esse aprendizado é muito grande, é infinito. Leva tempo, demanda experiência, prática. Tudo aquilo que não assimilamos pela lei do amor, chega até nós a professora dor. De quem é a escolha? De todos vocês. Como queremos aprender? Pela lei do amor ou pela professora dor? É a escolha de cada um. Isto é o que nos ocorre quando não desenvolvemos a capacidade de escolha. No último encontro, que chamam os 500 da Galileia, vários dos companheiros de Jesus que haviam conhecido receberam um convite. Alguns mensageiros do alto materializavam e diziam: fulano, daqui a 3 dias, no monte tal, ele estará ali. Ele já havia sido crucificado, mas durante os 40 dias por aí, aparecia várias vezes para vários cidadãos simpatizantes da causa da Boa Mão. Então ele convidava como: olha, ele vai estar lá. E a pessoa se preparava e buscou chegar às praias do grande lago-mar da Galileia para o encontro que seria o último. Naquele encontro, a natureza colaborou, o ar limpo, tudo tranquilo, e a pessoa sentia, era de todos ali vibrando uma bonita expectativa no ar. Ele surgiria. Então, em dado momento, um grande foco luminoso se projeta no espaço, materializa-se um indivíduo de rara beleza, um jovem, que eles identificaram como sendo Jesus. Apresenta-se: a paz seja com todos. Estou aqui para convidá-los à continuidade do desafio de uma nova sociedade, de um mundo de novos conceitos, onde o reino de Deus haverá de ser construído nos corações e mentes de todos vocês. Não é fácil, porque para essa construção precisareis abrir mãos de muita coisa, mas para construir um ideal muito melhor, muito mais amplo. A fraternidade do futuro vai ser construída com a dor de muitos, com lágrimas derramadas, mas a resultante
de todo esse esforço coletivo, fará com que seja edificado na terra o reino de Deus. Desta forma, o caminho fica aberto. E ao seu tempo, se o Pai permitir, eu enviarei o Consolador, que esclarecerá o que eu tenho dito e outras coisas que ainda não estáis preparados. Então, a reencarnação nos permitiria, ao longo dos séculos, adentrar o pórtico desse conhecimento, que é a construção da nova terra, um projeto Nova Terra, né? A terra regenerada, a partir de novas emoções, de novas construções, no ideal de paz, fraternidade e bondade, onde se fará então mais presente uma das principais leis morais, que é a lei de justiça, amor e caridade. Por isso, precisamos nos alimentar de fé e de esperança, e da terceira irmã, que é a caridade, para que a construção desses ideais seja uma força contínua de construção, fortalecendo o amor e o respeito entre as criaturas, para que o amor de Deus continue irrigando a terra e os nossos ideais. Então, desejo a todos vocês que vocês mantenham os corações e mentes preparados para a lei de justiça, amor e caridade, na construção da grande sociedade, através da regeneração que já ocorre, e por esse ouro, por esse tesouro que chega até nós gradualmente, que é viver fraternalmente, onde todos têm seu valor e que o amor de Deus seja sempre uma argamassa de construção, né? Não uma construção interna, mas uma construção interna no coração de todos. Luz, paz e fraternidade sempre. Amigos e amigas, agradecemos mais uma brilhante palestra nesta casa e, a partir de agora, vamos para a fase terminal e formamos que o passe é realizado concomitantemente à prece de encerramento aqui no salão. Então, mantenhamos a concentração, né, as boas vibrações para favorecer o encerramento da atividade desta noite. Que será realizada agora a prece final com nosso irmão Amara. Certo. Então, será comigo mesmo. Então, vamos reduzir todos para favorecer o trabalho dos passistas. Agradecemos por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos com o propósito de obter o conhecimento, de aliviar as nossas dores, não apenas físicas, mas, sobretudo, as dores morais, com esse objetivo de nos apropriarmos dos novos ensinamentos que são ofertados por esta casa de caridade e cumpre a cada um de nós colocarmos em prática, ainda que de forma gradual, a nossa prática cotidiana, de maneira que possamos nos autoconhecer e, a partir daí, a partir do laboratório do lar, possamos, indo pouco a pouco, colocar em prática os ensinamentos que aqui são ofertados. E nos tornando pessoas melhores, certamente serviremos de exemplo para o melhoramento da sociedade. Que nesta noite, todos que aqui se fazem presentes, quer sejam
encarnados ou desencarnados, possam estar receptivos para os ensinamentos que aqui são divulgados e que esses ensinamentos possam proporcionar boas reflexões capazes de trazer as respostas necessárias, as quais necessitamos para conduzir as nossas existências. E todas as famílias que aqui estão representadas, do plano físico e do plano espiritual, possam receber as boas energias e os bons ensinamentos que aqui se realizam. Que o trabalho continue para além deste momento. Que a paz de Deus esteja com todos, hoje e sempre. Que assim seja.